19, e versículo, aleluias, 10. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 10. A gente vai poder ter mais conhecimento, aleluia, virtude vindo do Senhor. Hoje teremos, aleluia, mais uma live, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deus nos permitiu, e eu creio que Deus vai permitir também fazer pelo YouTube, né? É tudo no tempo de Deus, não fazemos nada sem a permissão do Pai. Ele nos prepara e prepara cada irmão, aleluia, para a gente estar fazendo, aleluia, a obra missionária, né? E a gente orar para que esses aparelhos sejam um canal de bênção para abençoar, aleluia, a todos os irmãos. Amém, igreja? Livro de Atos, capítulo 19, versículo 10. Levita a palavra para ajudar esses irmãos precisar de ajuda. Glória a Deus, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela sua oportunidade, dessa consagração. Povo de Deus consagrado para Ele, aleluia, no louvor, na palavra, no conhecimento da verdade, para que no dia mal resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Em nome de Jesus, convido a igreja a ficar de pé e vamos orar por esta palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão em seu coração e quem tem a palavra, coloca a mão sobre a palavra e oremos. Aleluia. Senhor meu Deus, recebe assim o conhecimento, a autoridade, virtude da tua santa palavra e teu santo nome em minha vida e em minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos Senhor Jesus. Aleluia. Vamos falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo, que prega o Evangelho em Efésio. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Pode ficar sentado, pode sentar em nome de Jesus. E aqui, aleluia, a obra missionária de Paulo, ele faz a obra missionária, mas também tem o quê? O tumulto, aleluia, excitado por Demétrio. Então assim, aleluia, nós sabemos que, aleluia, aqueles que se iniciam, é chamado por Jesus, ele passa por uma prova, né? Até aqueles que estão dentro, servindo ao Senhor, né? Se põe em prova na nossa vida para ver se verdadeiramente recebemos de Deus o Espírito Santo ou ser falso profeta. Então, é passando pela prova da glória a Deus. Então, até Paulo, que, aleluia, ele era perseguidor, mas Jesus teve encontro com ele e ali ele foi salvo, libertado, aleluia, de uma mentira. Ele achava que servia a Deus matando os cristãos, mas ali veio a verdade de contra ele e ele foi libertado e abençoado por Deus e se tornou Paulo um grande servo de Deus, né? E nas suas obras missionárias, até ele chegar ali naquele determinado lugar, né, em nome de Jesus, ele foi o quê? Provado, porque até aqueles que faziam a obra fizeram um tumulto com ele para saber verdadeiramente se ele estava, aleluia, diante de Deus e se verdadeiramente recebeu, aleluia, o batismo ou o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. O versículo 10 diz assim, na obra missionária de Paulo, aleluia, e durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. Então, porque ali que durou, aleluia, né? Então, Deus, aleluia, Ele fez, aleluia, de
Paulo é um grande pregador. Ele, aleluias, ele retirou-se, aleluias, e separou-se também de alguns discípulos, discipulando, aleluias, né, toda a igreja, aleluia, que cresce e acreditasse, aleluia, no evangelho que Paulo estava pregando, que era verdadeiro. O versículo 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Glória a Deus. De sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ou seja, as pessoas pegavam os lençol, tocavam no corpo de Paulo, os aventais tocavam no corpo de Paulo e levavam para tocar nos enfermos, nos doentes e naquele que tinha espírito maligno. A enfermidade sumia e o espírito maligno saía. Amém, igreja? Olha só que virtude extraordinária que Paulo tinha sobre ele, que Deus o derramou. Ele passou um processo de 3 dias, sem comer, sem beber e cego. E ali se manifestou a glória de Deus sobre Paulo. E ele usou tremendamente a Paulo, porque aquele processo que Paulo passou de 3 dias sem comer, 3 dias sem, aleluia, beber nenhuma água, e ali estava cego, não via a ninguém, aleluia. E o Senhor o preparou para uma glória futura, para que ele honrasse o nome de Deus, para que Deus usasse ele na terra com extraordinárias maravilhas, assim como diz a palavra. As pessoas contemplavam, aleluia, o poder de Deus na vida de Paulo. Pegava lençóis, aventais, tocava em Paulo e corria para o enfermo, e o enfermo era curado e os demônios saíam, não suportavam. Aleluia. E o versículo 13 diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, ou seja, aleluia, eu creio que alguns sabem, né, o significado de exorcista, né? Ele fazia as orações e demorava muito ali, o espírito maligno se manifestava, falava, né? É uma coisa horrível. E ali, esses homens judeus, que eram exorcista ambulante, ou seja, que caminhavam, né, de cidade em cidade, eles tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então ali a notícia foi se espalhando, porque a obra missionária de Paulo, aleluia, passaram ali 2 anos, e nesse, aleluia, 2 anos foi se espalhando as maravilhas que Deus fazia através de Paulo. E esses judeus, eles foram invocar o nome de Jesus. Ele era exorcista, e eles invocaram o nome de Jesus para que o espírito maligno saísse das pessoas. E o versículo 14 vem nos dar, aleluia, dar conhecimento que os que faziam isto eram 7 filhos de Servão. Servão, aleluia, é o nome judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha que coisa tão forte, igreja. Esses judeus, ele era exorcista. Eles, sabendo que acontecia maravilhas, quando Paulo colocava as mãos, o espírito maligno não tinha vez, ele não tinha autoridade de falar. Não tinha, saía, obedecia. Mas esses homens, eles eram judeus e eram exorcistas. E eles foram invocar o nome de Jesus. Não é que creio, porque se credes, dirás, aquela montanha sairá de lá para pular. Mas esses homens judeus, eles não criam em Jesus. Mas só em saber
saber que pelo nome de Jesus, aleluia, acontecia tantas maravilhas, eles foram invocar o nome de Jesus sem pagar preço, oração, jejum, acreditar, porque pelo menos acreditar se aconteceria da montanha sair dali para pular. E esses homens invocaram o nome de Jesus, falando com os espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aleluias. E esse era filho de servão judeu, principal do sacerdote. Mas ali respondendo o espírito maligno. Porém, o espírito maligno disse: conheço, olha só, o espírito maligno fala que conhece a quem? A Jesus. E também fala: bem sei quem é Paulo. Olha só a autoridade que esses homens tinham. Ou seja, nem uma, porque eles não acreditavam em Deus nem em Jesus. Eram judeus, não acreditavam. Então, por não acreditar, também não tinha autoridade nenhuma vinda dos céus, vinda do alto. Aleluia. E eles, os espíritos malignos, falavam: mas vós, quem sois? Os espíritos malignos, eles intimidaram aqueles homens judeus, porque eles foram expulsar e invocar o nome de Jesus para expulsar eles. E para ver que até o espírito maligno reconhece quem é Jesus e quem é aquele que serve a Jesus. Eita glória, aleluia. Quem entendeu a palavra deu glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Este homem, ele fala de maneira diferente. Ele fala: aleluia, conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo serve. Mas porém o espírito maligno fala: ei, bem sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo, e vós quem sois. Aleluia. Então aqueles homens não eram reconhecidos por aquele espírito maligno, e falou com eles, aleluia, e ali intimidaram aqueles homens. Quem sois vós? Não conheço a voz, não conheço. E tiveram o quê? Os espíritos malignos tiveram poder para, aleluia, envoaçar sobre aqueles homens. Ou seja, eles, aleluia, partiram para cima dele, agrediram aqueles homens, os espíritos malignos. Fizeram aqueles homens sair dali nu e ferido. Por quê? Porque foram fazer, aleluia, algo que eles não tinham autoridade, não tinham conhecimento. Glória a Deus. Foi invocar o nome de Jesus sem servir a Jesus. Foi clamar o nome de Jesus para expulsar espírito maligno sem conhecer e acreditar em Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós sabemos na palavra, aleluia, que até o espírito maligno conhece quem é Jesus e quem serve a Jesus. Então não adianta ir fazer algo, aleluia, sem estar preparado primeiramente. O primeiro mandamento: acreditar. Crede e verás a glória de Deus. Então é muito importante que a gente saiba que até o espírito maligno, ele conhece a Jesus e reconhece quem é os servos de Jesus. Aleluia. Né? E os servos de Jesus, aleluia, determinado por Deus, se determinar por Deus que o espírito maligno ele não vai falar, ele não tem vez, ele não fala, porque ele, aleluia, ele ordena. Aleluia, o Espírito Santo de Deus ordena a bênção, aleluia, para que aquele espírito mau, ele não tenha força e nem poder sobre os seus servos. Amém, igreja? Amém. E olha que os espíritos malignos fazem, versículo 16: e saltando neles, saltaram para os homens, aleluia, que tinham o espírito maligno, e assenhoraram-se, aleluia, de dois, pode mais do que eles, de tal maneira. Então aqueles dois homens que tinham espírito maligno, aleluia, partiram para cima daqueles homens e feriam, deixaram eles nu e ferido, e eles fugiram daquela
E foi isto notório a todos os que habitavam em Efésio. Ou seja, a notícia se espalhou que aqueles homens ambulantes que foram invocar o nome de Jesus para expulsar demônios, os demônios partiram para cima dele, feriram e machucaram, deixaram eles nu e saíram correndo, porque eles não tinham a autoridade vinda do céu. Eles não tinham a unção, não acreditavam em Deus, em Jesus Cristo. Ele invocou o nome de Jesus, mas não servia a Jesus. Portanto, os espíritos malignos disseram: vencei, conheçam Jesus, e vencei quem é Paulo, e vós quem sois. Então ali, eles não tinham a unção do Espírito Santo. E aqueles espíritos malignos, aleluia, não conheciam nem como servo de Deus. Aleluia, também não fazia parte deles, porque senão também eles conheceriam. Ele era desconhecido. Aqueles judeus que não serviam a Deus, não serviam ao reino celestial, não eram conhecidos nem pelos demônios. É triste, né? Nem pelos demônios eles eram conhecidos. Quem sois vós? Então, aleluia, sabemos que o reino de Deus, aleluia, com ordem de essência, até Jesus pagou um alto preço, aleluia, para fazer maravilhas aqui na terra. E aquele que é chamado de Deus, Deus honra, e Ele prova a quem Ele ama. Amém, igreja? E esses espíritos malignos feriu aqueles homens, e dali saíram nus e feridos, fugindo da casa, e fizeram notório, ou seja, toda a cidade, aleluia, foi falado aquele caso que aconteceu naquele momento com aqueles homens judeus que invocaram o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. E sobre todos eles o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Ou seja, o nome de Jesus naquele lugar começou a ser engrandecido, e as pessoas que estavam em pecado vinham, confessavam o seu pecado e era abençoado por Deus, né? Então assim, aleluia, glória a Deus, que ali também se teve temor de Deus. Versículo 19: também muitos dos que seguiam arte mágica, ou seja, feitiçarias. Olha como é importante evangelizar. Paulo, ele começou a obra missionária, ele foi insultado, ele foi apedrejado, até pelos próprios cristãos que faziam a obra, ele também olhavam para ele meio torto. Por quê? Porque foi um homem perseguidor do Evangelho. Então ali ele passou por uma prova muito grande para que todos os discípulos acreditassem que verdadeiramente ele estava convertido a Jesus Cristo, e também recebeu uma unção tremenda de uma grande autoridade, a qual nem todos os discípulos tinham. E isso também ocasionou o tumulto e a inveja. Mas ali Paulo não parou, porque ali Paulo em Efésios ficou durante 2 anos para continuar a missão. E quando, aleluia, foi feito essas maravilhas, esse prodígio, que pegavam lençóis e aventais, tocavam no corpo de Paulo, levavam para os enfermos e endemoniados, era curado e libertado. Todas essas maravilhas eram feitas, aleluia, pelo poder do Espírito Santo que desceu sobre Paulo. Aleluia. O versículo 19: para que saiba quão grande é o poder do Espírito Santo, porque nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Também muitos dos que seguiam arte mágica, versículo 19, trouxeram os livros e os queimaram na presença de todos, aleluia, e feita a conta do seu preço. Eles que tinham livros de magia, né, que hoje muitos conhecem, né, também existe hoje, mas essas pessoas, elas ouviram o Evangelho, ouviram Jesus, e o Espírito Santo colocou temor no coração deles.
E eles pegaram aqueles livros de magia, de arte, né, maligna, e colocaram aos pés dos discípulos para ser queimado no meio de todo o povo. E também ali eles trouxeram na presença dos discípulos, aleluia, uma oferta, aleluia, conta do seu preço. Acharam que montava a 50.000 peças de prata. Aleluia. Então esse foi o seu preço, né? O preço, aleluia, para a reconciliação com Deus dos seus atos, né, malignos que fez aqui na terra. Ali ele fez uma oferta de 50.000, aleluia, talentos de prata, e queimou aquele livro na frente de todo o povo, né? Livro que se chama Livro da Arte Mágica, que hoje também muitos falam, né? Livro da Capa Preta, e outro nome também, né, igreja? Que alguns todos já conhecem. Então, muitos temem a esse livro, pois eu digo com toda certeza do Espírito Santo de Deus, que temais somente ao Senhor teu Deus. E o maior livro que devemos temer é a Santa Bíblia Sagrada, que aqui é o maior livro que tem poder sobre todas as coisas. Esse livro, só esse, aleluia, que tem as palavras primícias de Deus, é o maior livro do universo. É o maior livro que tem poder. Aleluia. Porque a boca de Deus falando com o seu povo, ensinando o caminho que deve andar, nos repreendendo. Muitas vezes, quando a gente endurece o coração e não aceita o chamado de Deus, recebemos castigo. Essa é a verdade. Não podemos ocultar a verdade, mas devemos, aleluia, aceitá-la com todo amor e nos reconciliar com o Pai e buscar estar diante do Senhor, endireitar os caminhos pela mão do Senhor. Porque se a gente endurecer nosso coração e não aceitar a repressão de Deus, ser um filho rebelde, nós vamos perecer no caminho. Não vamos receber essa virtude que Paulo tinha. Paulo, aleluia, ele, aleluia, passou aqueles momentos difíceis. Você e eu passamos 3 dias e 3 noites, né? Ali ele sentia só dor, né? Dores, não comia, não bebia, mas ali Deus estava tratando Paulo. Deus estava limpando, aleluia, o seu corpo, a sua alma, para receber o Espírito Santo de Deus com toda a autoridade. Porque ali, a mão de um homem, a qual Deus colocou unção nelas, colocou as suas mãos sobre Paulo, e em nome de Jesus vos abriu os olhos e voltou a ver, e ali foi guiado até Pedro para que ele fosse batizado, aleluia, perdão, a João, né, que ele foi batizado por João, e ali ele foi batizado por João, escolhido por Deus, um homem que negou a Jesus, mas Jesus o escolheu. Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então foi um homem que negou a Jesus, mas foi o primeiro homem também que Jesus, aleluia, escolheu para apacentar as suas ovelhas, ensinando, porque o Espírito Santo de Deus ia descer sobre Pedro, e ele tinha a direção de Deus para ensinar, aleluia, as ovelhas, e orar por elas, e elas ser curadas pelo poder do Espírito Santo que estava em Pedro. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então não devemos esquecer que até os espíritos malignos, ele conhece Jesus e sabe quem é servo e quem não serve. Aleluia. Então nós devemos estar por Deus preparado, aleluia, revestido de uma armadura. Essa armadura, aleluia, é oração, jejum e consagração. Jesus disse para os discípulos quando andavam com Jesus Cristo, não jejuava, né? Sim, porém, oravam. Mas Jesus disse, aleluia, quando eles tentaram expulsar demônios de uma criança, não era nem de um adulto, era de uma criança. E ali aquela criança estava cheia de costas de demônio, e os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Eles conseguiam colocar a mão no cego, o cego curar. Eles conseguiam colocar a mão no enfermo e ele ser curado.
daqueles que não andavam, mas quando chegou na costa de demônio, que significa milhares de demônios, ali eles não conseguiram. E quando Jesus determinou da criança, sai dele, os demônios saíram e a criança ficou curada. E quando o seu pai foi com o seu filho curado, libertado, os discípulos ficaram sem entender, né? Ficaram tristes, angustiados, porque não conseguiu expulsar aquela costa de demônio daquele menino. Porque Jesus já tinha dado autoridade para expulsar demônios. Mas ali não era demônio, era costa de demônio. Ou seja, não era um nem 7, era milhares de uma criança. Para você ver quanto é que nós somos casa espiritual de Deus e temos que ter a vigilância, né? Qual o espírito que está nos perturbando e querendo usar o nosso corpo. Temos que ter a vigilância, orai, vigiai e orai, aleluia, para que o espírito maligno de ódio, de rancor, de tristeza, de raiva saia do seu corpo e da sua vida, porque nós somos casa espiritual. Amém, igreja? Amém. E ali em particular, os discípulos perguntam a Jesus, né, aleluia, por que não conseguiram expulsar aqueles demônios? E ali Jesus falou, né, aos discípulos, bando de incrédulos, não sabeis que para expulsar essa costa de demônio tem que ter, aleluia, oração e jejum, né? Então ele ensina a gente orar, jejuar e se consagrar. Se consagrar, aleluia, no louvor, né? Esse momento que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus é uma consagração na palavra de Deus, consagração no louvor que louvamos ao Senhor Deus. E jejuar é muito importante para que a carne se enfraqueça e o espírito esteja forte. Porque quando Jesus jejuava, a carne estava fraca, mas o espírito estava forte. Amém? Glória a Deus. Jesus era muito provado. E ali os discípulos entenderam porque não conseguiram expulsar aquela costa de demônios. Porque eles já estavam, né, com a virtude de expulsar demônio de jovens, né, de adultos. E ali, de uma criança, eles ficaram impactados porque era só uma criança. Mas ali dentro de uma criança tinha milhares de demônios, né? Legião significa a legião, a costa de demônio. Porque Jesus, ele tinha toda a autoridade, ele dava autoridade aos discípulos, mas tinha algo que eles precisavam fazer: jejuar e orar mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqueles homens que tinham livros, que faziam arte mágica, bruxaria, trouxeram, aleluia, os homens de Deus e queimaram. E também pagaram o preço, né, diante, aleluia, do povo, de 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então isso é maravilhoso, que a palavra cresça e prevaleça, né? Em nome de Jesus, para que, aleluia, todos sejam abençoados e sejam por Deus salvos. Aleluia. E assim também diz: e cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Roma, aleluia, era um lugar, aleluia, muito rigoroso, aonde a lei, né, era de não pregar o evangelho. Se pregasse a Jesus, era morto. Roma foi um lugar que Paulo fugiu para não ser morto. Mas para ver a virtude e a proteção de Deus sobre Paulo, ele não temeu a morte, não temeu ao romano, porque ele era um romano, mas ele foi perseguido pelo seu exército, porque aceitou Jesus e começou a servir a Jesus Cristo. E, aleluia, um dos homens que ali estavam, fiel a Jesus, junto com Paulo, que era Bernabé, ele temia, ele não tinha essa determinação, essa coragem de chegar a Roma, porque Roma era muito rigoroso e muito violento para com os cristãos. Mas Paulo estava com essa virtude
virtude, com essa missão a ser cumprida. Aleluia, glória a Deus. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Arasto. Ficou ele por algum tempo na Ásia. Glória a Deus. Naquele mesmo tempo houve, num pequeno alvoroço acerca do caminho, porque o certo, aleluia, ouviram de prata por nome de Timétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Então havia esse homem Timétrio que ele fazia essas coisas, né? E tumultuava também o evangelho, tumultuava os cristãos. O Senhor Deus, ele, aleluia, por isso conhece, até o demônio conhece a Jesus e sabe quem é servo. As quais, havendo ajuntado com os oficiais da obra semelhante, aleluia, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Efésios, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Esse homem Timétrio, ele era um perseguidor, mas ele se ajuntou com as pessoas que faziam a obra para botar aquelas pessoas contra Paulo. Paulo não impôs as mãos para curar em nome de Paulo, não. Ele colocava a mão e orava, impunha as mãos pelo nome de Jesus, e assim acontecia maravilhas. Paulo em nenhum momento tirou a glória de Deus, porque se ele tirasse, Deus o tirava a sua vida. Havia esse perseguidor, né? E antes, ele sabendo que Paulo ia para os lugares, ele ia na frente se ajuntar àquelas pessoas que faziam a obra semelhante para colocar Paulo, eles contra Paulo, né? Mas só que o Senhor Jesus, ele conhece o coração e esquadrinha os pensamentos, aleluia, e assim se passou essa perseguição, e após a perseguição, a vitória de Paulo, porque verdadeiramente Deus fez os cristãos reconhecer que Paulo era servo de Deus. Amém? Amém. Saudemos o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor Deus, em nome de Jesus, pelos milagres que o Senhor tem feito e concebido, né, em nome de Jesus, na live no WhatsApp, né? Em nome de Jesus, né? Deus ontem operou mais uma bênção, graças a Deus. Então, aqueles que estão participando, se sentir alguma coisa, que o Espírito Santo testificar ao meu coração, aleluia, eu estou entregando. Muitas vezes eu recuo de não perguntar, eu recuo de não falar, eu peço perdão a Deus, né? Mas, graças a Deus, Deus é misericordioso e Ele operou na noite de hoje de madrugada. Amém, igreja? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor e nesta noite dar testemunho do que Deus faz na nossa vida, né? Para a glória do Senhor. Deus permitiu abrir um canal do YouTube, Deus permitiu abrir o WhatsApp, que eu não tinha, os irmãos sabem, né? Que foi uma luta muito grande. E eu quero dizer para os irmãos que o propósito de jejum, eu tenho vencido muitas batalhas essa semana, lugares que eu não estava conseguindo ir, nem sair de casa. E após o jejum, eu fui na bênção do Pai e voltei na bênção do Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, é muito importante que a gente jejue. No jejum, na oração, na consagração, Deus revela, Deus quebra o laço, Deus irmãos feitiçaria, bruxaria, todo o mal. Aleluia, é repreendido pelo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Pai por cada filho dele, aleluia, que está, aleluia, tendo conhecimento da importância da consagração. Nós estamos consagrados, porque o Senhor tem falado: dias difíceis virão, mas o meu povo eu livrarei e abençoarei. Entregarei e receberei de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, aleluia.
missionário Cícero vai estar, aleluia, entregando mais uma palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja mais uma vez, capaz do Senhor. Amém. Vou ler Salmos, capítulo 121.